8h15, ele está chegando. Paulo Pimenta, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Ariane. Bom dia para você que está nos ouvindo. Muito bom estar aqui de volta, falando sobre literatura aqui do meu sofazinho daqui, bem tranquilo, A gente gosta de você nos dois sem a lugares. pressão de estar aí apresentando e falando junto. Muito bom, você fez falta aqui, sabia? Que bom, Que bom que você está de obrigada. volta. Eu vi segunda-feira que Diego Amorim te deu as Ele boas-vindas, deu, contou aquela novidade. Eu vou reforçar contou aqui. Quem não aquela assistiu, quem não ouviu o jornal na segunda-feira, a Ariane voltou de férias com uma grande com novidade. uma Mais grande noiva do que novidade. É, nunca. gente, pessoas que ficam noivas no carnaval. Aconteceu comigo. Que É coisa. isso mesmo, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente fala sobre amor hoje aqui nos Ai, que nossos coisa livros. linda. O que vamos falar então sobre amor hoje? Ari, eu trouxe dois livros hoje. O primeiro falando sobre amor, sobre essa relação que a gente precisa ter. A Ana Sui, uma psicanalista, escreveu o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É Olha, incrível forte. esse livro, muito bacana. Fala um pouco sobre amor próprio, traz pra gente algumas reflexões acerca disso. E pra Ana Sui, o amor não tá, o contrário do amor não é dor, assim, o contrário do amor é solidão. Ela tenta aproximar essas duas coisas para mostrar pra gente que a gente sendo solitário, a gente tá pronto pra amar também. A gente precisa se amar primeiro. E isso é muito bacana. Parece um pouco clichê isso que eu tô falando, a respeito do livro, mas é de uma forma muito bonita. Eu vou aproveitar logo nesse início para ler um trecho do que a Ana Sui diz, só para a gente se ambientar dentro dessa obra dela. Então a gente está falando aqui de A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Ela diz o seguinte: amor e solidão rimam, embora a língua portuguesa não esteja de acordo fazendo rimar, de modo mais evidente, amor com dor. A música popular que o diga. É preciso que nos sintamos a sós com a gente mesmo para nos dirigirmos ao outro e amá-lo. E, inevitavelmente, mesmo em uma experiência bem-sucedida de um amor, que por sorte encontre reciprocidade, não há amor que nos livre da solidão. Sempre amamos sozinhos, pois cada um ama a seu próprio modo, cada um ama com sua história, com seu sintoma, com suas perebas psíquicas, com seus perrengues transgeracionais. No amor, a gente sempre comparece com a gente mesmo. Que Muito lindo. bonito, né? Isso que ela escreve. E esse livro aqui, para você que está chegando agora, não é um livro de autoajuda, não. A Ana Sui foi escrevendo esse livro de acordo com as conversas que ela teve com os pacientes, com os amigos, na própria terapia que ela faz com a psicanalista dela. Então, ela foi pensando nessas coisas que estavam orbitando ao redor dela e escreveu esse livro. É muito bonito, foi um sucesso de vendas aqui no Brasil. Com certeza, um dos livros mais vendidos dos últimos anos. E eu acho bonito quando diz que podemos ler que o amor contém a solidão em seu interior, pois no coração do amor está sempre a solidão. E por isso, quem não suporta a solidão também não suporta o amor. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né, Ariane? Seja do terapeuta, de uma mãe, de um amigo, de qualquer pessoa. Bonita essa reflexão que ela traz, né? É, das mães a gente ouve o antes só que mal acompanhado, e aí a gente já aprende que tudo bem ficar sozinho se a companhia não for das É melhores. isso. E aí depois com a vida também, com muita terapia, a gente vai entendendo que se a gente não se sente bem com a nossa própria companhia, dificilmente a gente vai conseguir estar completo na companhia de alguém, É né? Primeiro se isso. bastar para depois a gente conseguir acolher o outro. Deve ser demais esse E você que livro. está nos ouvindo, não vai achando que esse livro é um livro só para o público feminino, não, Para viu? É um livro todos. para todo mundo. Às vezes a gente acha que o amor está muito relacionado só às mulheres, só ao sentimento feminino, e pelo contrário, né? É muito importante todo mundo estar por dentro disso, sabendo lidar com seus próprios sentimentos, como é que a gente coloca isso para fora, como é que a gente fica sozinho, como não. Tem uma parte daqui que ela diz o seguinte, só para a gente terminar sobre esse livro, que ela diz assim. Já o amor, que frequentemente é tão desejado, é também demasiadamente exigido, precisando responder a um excesso de demandas no campo das nossas fantasias. Assim, quando aproximamos amor e solidão, desidealizamos o amor, humanizamos a solidão e nos encontramos com outra coisa, um amor menos perto da paixão, mas paradoxalmente mais apaixonante. Eu acho que é bonito que ela diz isso, Ariane, sobre a gente humanizar a solidão. Eu acho que desde pequeno a gente entende a solidão como uma coisa ruim, né? Um sentimento Negativo. negativo, É. exatamente, de você ficar isolado, de você ficar sozinho. E pelo contrário, é você ficar consigo mesmo, né? Você conseguir olhar para si, você conseguir
ter um pouco mais de reflexão acerca de quem você é. Então, acho muito importante que as pessoas leiam A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É uma literatura um pouco diferente daquelas que a gente tem trazido aqui, né? Eu tenho trazido muito romance, nas últimas semanas eu trouxe poesia também. Essa daqui traz, não é uma autoajuda, como eu já falei, mas ela traz uma conversa, é muito mais fluido ali. É um texto É um fácil. texto muito fácil. Eu acho que, de verdade, assim, em 2 dias você lê o livro porque é gostoso de você ler, você vai se colocando em algumas relações, em alguns pensamentos, reflexões. E é legal que a Ana Sui encerra o livro no momento em que ela diz: não quero esgotar o que a gente tem para falar sobre isso, não quero estender esse assunto para que fique cansativo e quero dar tempo para que você se veja nessas coisas que eu estou escrevendo aqui. Então, isso é muito bacana do que ela diz. A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, com certeza, é uma grande indicação. Que Mas tem bom. mais. Tem mais, ó. Antes da gente partir para o próximo, deixa eu aproveitar e colocar a Júlia Sykes aqui na nossa conversa. Júlia, você falou que compõe também. O trabalho do artista, e a gente já falou sobre isso aqui no Jornal Novo Brasil Brasília, muitas vezes é um trabalho solitário, né? Dos momentos que você precisa ali sentar para buscar a criatividade, para resgatar as palavras, ou quando você está se apresentando, a gente também já conversou sobre isso, de repente os artistas que tocam na noite, nos bares, restaurantes, muitas vezes ficam ali sozinhos, as pessoas Sim. passam e tudo mais. Como é que é isso para você? Eu, inclusive, fiz uma música sobre isso. Olha Eu só. tinha dificuldade de me manter só, de ficar só. Eu acabava ficando em torno de pessoas que eu não me via para não ficar só. E eu tive momentos onde eu precisei ficar só. Eu aprendi como que a solidão não é uma coisa ruim. Eu fiz uma música que se chama Me Deixe um Pouco Só, que fala Olha justamente sobre só. isso. Olha só, se É. a gente tivesse combinado, não dava tão Pois certo. é. Exato. E compor é realmente, para mim, uma questão minha comigo mesmo, onde é uma coisa muito íntima e eu realmente prefiro fazer só. São momentos de cuidado para mim. E aí que bom que tornou de ser trabalho também, isso é muito bom. Que coisa boa. Tem pessoas que compõem em conjunto, né? Que acabam Sim, funcionando mais em grupo, mas acho que em regra, se eu estiver enganada, pode me corrigir, as pessoas. Há um momento até talvez de isolamento para que sim, você se entenda, entenda o que você quer dizer, até que saia de fato a canção. exatamente. Inclusive, eu nunca tive a oportunidade de compor com outras pessoas. A composição para mim ainda é uma coisa muito solitária, e que isso é muito bom. Que bom, tá vendo? Ó, Tá solidão não é vendo? ruim no Não é caso da ruim essa Júlia. palavra, a gente precisa tirar disso daí, né? Tem que ser uma coisa positiva também. Muito bom. O outro livro que eu trago aqui, Ariane, é também falando sobre um tema que está muito em volta da gente. Da Ana Sui foi falando sobre o amor, e agora eu trago Não Me Julgue pela Capa, Inseguranças de um Ansioso. Aqui, o livro escrito pelo Matheus Rocha, ele se coloca completamente vulnerável para escrever e para colocar todo aquele sentimento de ansiedade que ele passa. Eu acho que a gente tem vivido tempos dessa forma. Lendo o livro, eu me vi em alguns momentos, eu consegui identificar algumas pessoas que estão à minha volta também nesse livro, nos relatos que ele colocava dali. Quem escreveu a contracapa foi o padre Fábio de Mello, e ele diz o seguinte sobre esse livro. A ansiedade é a expressão de nossa inaptidão em lidar com os tempos da vida. Instalados no presente, temos o estranho hábito de ruminar o passado e superestimar o futuro. Nesta relação marcada pelo equívoco, perde-se o vínculo com o único tempo que de fato nós temos. A reflexão é o antídoto contra a ansiedade. Por meio dela, podemos alcançar o benefício do esclarecimento, fonte do bem viver. Este livro se propõe a nos oferecer um olhar amoroso sobre esse mal que tanto nos aflige. Aliás, Matheus Rocha só isto tem feito: lançar a amorosidade sobre o cotidiano. E é legal isso que o Padre Fábio fala, porque é justamente o que o Matheus Rocha faz, assim. O que o Matheus traz, ele quer mesmo que a gente seja como se fosse um amigo dele nesse livro. Ele declara e ele vai colocando aqui nas palavras do livro como se ele estivesse conversando com a gente numa mesa de bar. E ele diz numa parte do livro: que bom que eu encontrei você. É como se a gente estivesse o escutando, se a gente estivesse ali colocando ele no nosso convívio, né? Ele diz o seguinte: se eu pudesse lhe dizer algo segurando na sua mão, como um amigo faz com outro, seria: perdoe-se. Eu sei que não é fácil, eu nem sei, na verdade, quais tipos de coisa você precisa perdoar em si. Mas sejam elas quais forem, converse consigo mesmo e se perdoe. A sua vida se tornará mais leve, o seu coração baterá mais compassadamente e das suas costas sairão pesos equivalentes a toneladas. Todo mundo erra, sei que isso não diminui o peso dos erros, mas você estará na sua vida para sempre. E pelo menos aí podemos fazer uma escolha.
Ou nos damos as mãos e seguimos, ou nos empurramos. Sobre empurrar, já falamos disso agora ainda. Você não vai conseguir empurrar a mala das suas frustrações, decepções e angústias por muito tempo. Chega uma hora que fica insuportável. Que E aí eu lindo. acho que o Matheus vai colocando isso. Acho que é um mal que tem atingido todo mundo, né, Ari? Essa questão da ansiedade. E aqui ele se coloca de uma forma muito livre, muito aberta. Fala daquilo que incomoda ele, das dificuldades que ele tem em relação a esse sentimento que pega todo mundo, né? Ruim você ter ali uma crise de ansiedade, você tá vendo alguém do seu lado muito ansioso, que tá passando por algumas dificuldades e não consegue colocar os pensamentos no trilho, né? E eu acho que esse livro serve muito. Então, quando ele diz não me julgue pela capa, é para mostrar que às vezes a pessoa ansiosa tem algumas inseguranças, mas que por detrás de tudo aquilo, né, dentro dela, ela tá tentando mudar de alguma forma aquela situação. Muito bonito isso, Paulo, ainda mais porque muitas vezes as pessoas ansiosas mal conseguem se abrir com quem está ali perto, né? Com as Sim. pessoas da família, com os amigos, ou até mesmo com o terapeuta, e você abrir, ou se abrir dessa maneira num livro, para qualquer pessoa que tenha acesso a ele, ler e conhecer essas vulnerabilidades suas, não deve ser fácil, mas quando eu ouço você lendo o que escreveu aí o padre Fábio de Mello, dizendo que ele lança um olhar amoroso sobre a ansiedade. Sim. Interessante pensar sobre isso, não? Como que a gente pode lançar um olhar amoroso sobre processos que causam tantas dores e que trazem aí, que fazem parte de um adoecimento mental quase que geral da nossa sociedade hoje, Eu né? acho que é exatamente isso. Você leu, às vezes a gente está lendo alguma coisa sobre ansiedade, quando a gente se identifica, a gente tende a afastar aquilo da gente, né? Como se a gente É, não quisesse colocar o nosso olhar sobre aquilo. Mas nesse livro, pelo contrário, assim, quanto mais você lê, mais você fica com vontade de ler, você consegue se abraçar mesmo naquilo que está sendo lido ali. Todo mundo, de alguma forma, no nível maior ou menor, tem algum sentimento de ansiedade, hum, principalmente nessa época tão rápida que a gente tem vivido, com tantos estímulos pelo celular, pela internet, a pressão do trabalho, tudo aquilo que a gente tem que conquistar, a gente que está numa nova geração, vem com um peso ainda maior para cima da gente. E eu acho que quando você lê coisas que você se identifica de alguma forma, em maior ou menor escala, é bom para você dar uma pausa, você pensar, não estou sozinho. Eu nossa, é acho que essa isso. frase de não estou sozinho ajuda muito a gente a seguir. E o Matheus faz exatamente isso. O Matheus, que tem um perfil nas redes sociais onde ele já escrevia bastante coisa, coisas do cotidiano, sempre com textos muito bonitos. O Matheus é muito talentoso. E a Ana Sui, que traz também pra gente, em A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, toda essa reflexão. Hoje, quando eu escolhi esses dois livros, eu pensei muito no nosso público aqui da Nova Brasil. É, quando eu estava com o Whats Nova, vendo o que as pessoas comentavam. É. A gente fez uma enquete na semana passada sobre as músicas preferidas brasileiras. Então, falei, não, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre amor, precisa falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, porque são dois autores brasileiros que estão aí, às vezes a gente não conhece ainda. E Matheus Rocha, com certeza, tanto no livro quanto nas redes sociais, a Ana Sui da mesma forma, podem ser uma pausa no nosso cotidiano, aquele abraço que a gente está precisando dar. Então, hoje eu queria dar essas duas dicas, Ariane. A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, e Não Me Julgue pela Capa, do Matheus Rocha. Nas livrarias, nas plataformas digitais, tem como ser encontrado super fáceis esses dois livros. Muito bom, acho que acertou em cheio, viu, Paulo? Duas excelentes dicas, mais dois livros para você anotar aí na sua listinha, comprar, depois fazer girar aí no seu grupo de amigos. Excelente, Paulo. Muito obrigada por hoje. Bom fim de semana. Até a próxima sexta. Obrigado, Ariane, para você que nos escutou. Muito bem-vindo mais uma vez aqui. E eu deixo meu Instagram aberto para a gente conversar sobre literatura, conversar sobre os livros, @PimentaPaulo. A gente vai trocar muitas ideias por lá. Até sexta que vem.